Meus irmãos e minhas irmãs, nesta liturgia da palavra do 14º domingo do tempo comum, a primeira leitura nos diz: exulta, rejubila de alegria, eis que vem o teu rei ao teu encontro. E de fato, Deus, que nos ama, vem ao nosso encontro. É desejo de Deus, no seu amor, encontrar-se conosco. Mas nós corremos o risco de não nos encontrarmos com Ele. A humanidade e cada um de nós corre o risco de viver um desencontro com Deus. Não porque Deus desistiu de encontrar-se e de se deixar encontrar, não porque Ele nos rejeita. Então, por que nós corremos o risco de haver um desencontro, apesar dele querer vir ao nosso encontro e dele vir ao nosso encontro? Porque muitas vezes nós nos desviamos. Porque muitas vezes também nós nos afastamos dele. Porque muitas vezes nós não percebemos ele que vem ao nosso encontro. E como acontece isso? Como é que nós nos afastamos? Como é que nós não percebemos Deus amoroso que vem ao nosso encontro? O Evangelho nos dá uma dica hoje, dentro dessa oração que Jesus realiza. Jesus diz: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos. Então, o mistério de Deus acaba não sendo revelado de uma maneira negativa àqueles que se fazem sábios e entendidos. Porque quando nós estamos falando aqui de sábios e entendidos, é por causa de uma postura de vida, é uma atitude de vida, é um comportamento de vida, é uma maneira de ser, é uma maneira como eu me coloco na minha vida, sendo sábio e entendido, ou seja, uma atitude soberba diante de Deus. E isso faz com que eu não me encontre com Deus, que eu me desencontre dele, que eu me afaste dele. Então compreendamos o que significa então ser sábio e entendido dentro desse Evangelho. Significa tomar uma atitude de arrogância diante da vida de Deus e dos irmãos. Significa alimentar no nosso coração o orgulho diante de Deus e dos irmãos. Significa muitas vezes termos atitudes de prepotência diante de Deus e os irmãos. Significa às vezes querermos ser autossuficientes diante de Deus e dos irmãos. Significa alimentarmos a vaidade no nosso coração. Significa alimentarmos uma vanglória, uma glória vã, uma glória roubada de Deus, uma glória dada a si mesmo, a si mesma. Por isso faz com que nós nos desencontremos de Deus. Quando nós estamos muito cheios de nós mesmos, quando eu quero ser o referencial de certo, de errado, quando eu quero ser o referencial de valores, ao invés de Deus ser o meu referencial, eu estou me desencontrando de Deus, que quer encontrar-se comigo. Quando eu julgo saber tudo, eu estou me desencontrando de Deus. Porque muitas vezes esse querer ou achar que sabe tudo
é, de certa forma, um colocar-se no lugar de Deus. Por isso, ser sábio e entendido significa não ter uma abertura para a vontade de Deus. Significa achar que não precisa aprender, crescer na fé, converter-se ou mudar de vida. Ser sábio e entendido significa que eu me acho superior moralmente, socialmente, intelectualmente, e por isso fecho o meu coração. Ser sábio e entendido significa querer ser independente, não depender de Deus nem dos irmãos, não enxergar as suas próprias falhas, não admiti-las, inclusive até colocar a culpa dos outros, de coisas que eu preciso assumir a minha responsabilidade. Ser sábio e entendido é um excesso de amor próprio. Ser sábio e entendido significa querer controlar tudo. Ser sábio e entendido significa ser narcisista, egoísta, individualista, convencido, apegado a coisas, pessoas, situações. Um coração que, por isso, dessa maneira, se distancia de Deus. Por isso se desencontra, não consegue encontrar Deus, porque é uma mente que se afasta de Deus por causa dessa atitude. Tem dificuldade de acolher Deus na sua vida. Tem dificuldade de acolher a vontade de Deus na sua vida. E é por isso que as coisas, o mistério de Deus não é revelado para aquele que se faz sábio e entendido. Porque muitas vezes não está aberto, não está aberta para os ensinamentos de Deus, para as orientações de Deus, porque se eu já sei tudo, eu não quero aprender, eu não quero ser orientado. Se eu já sei tudo, eu não quero ouvir. Se eu já sei tudo, eu não quero obedecer, eu quero fazer do meu jeito. E é por isso que a vontade de Deus, os mistérios de Deus não se revelam aos sábios e entendidos desse mundo. E é por isso que mesmo Deus querendo encontrar-se conosco, se nós tomamos essa postura de ser sábios e entendidos, nós nos desencontramos dele. Porque foi assim no tempo de Jesus, meu irmão, minha irmã. Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, eles se achavam sábios e entendidos, se julgavam, ou melhor, eles julgavam saber tudo, e por isso Deus não conseguiu ali, Jesus não conseguiu entrar no coração deles. Eles agiam como donos da verdade, e por isso não acolheram a verdade de Cristo, não influenciou na vida dele. Eram legalistas, eram ritualistas, eram moralistas, e por isso Deus não pôde entrar no coração deles. Fechados nas suas opiniões, sábios e entendidos, e por isso Deus quis encontrar-se com eles, mas o fechamento na própria opinião não deixou esse encontro acontecer. Muito embora o Cristo estivesse diante deles, eles foram visitados pela graça e não acolheram a graça, fechados em suas concepções de mundo, sábios e entendidos. Deus foi ao encontro deles e não acolheram. A luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas. E hoje nós corremos o risco de também nos desencontrarmos de Cristo, como os fariseus, como os saduceus, como os doutores da lei, fechados em suas visões de mundo. Não nos fechemos na nossa visão de mundo, porque eles estavam fechados em seus interesses. Não nos fechemos nos nossos interesses, porque Deus vem ao nosso encontro. E se eu me fecho no meu interesse, na minha visão de mundo, eu me desencontro, eu me desvio de Deus. Eles estavam fechados até no seu comodismo, porque não queriam mudar, não queriam acolher aquela verdade. Eram sábios e entendidos de uma forma negativa.
Por isso tomemos cuidado para que nós não tenhamos essa postura dos sábios e entendidos deste mundo. Mas o Evangelho também nos diz como acolher Deus. O Evangelho também nos dá uma pista de que Deus vem ao nosso encontro e que nós podemos nos encontrar com Ele. O que é que Jesus diz ainda nesse mesmo trecho? Eu te louvo, ó Pai, porque te revelastes aos pequeninos. Então Deus se revela aos pequeninos. Mais uma vez, ser pequenino aqui é uma postura de vida, é uma atitude de vida. É isso que significa ser pequenino. Isso nos lembra um outro trecho do Evangelho que Jesus diz: se nós não formos como crianças, nós não entraremos no reino de Deus. E Ele não está falando de pureza, de inocência, Ele está falando de uma atitude de dependência. Por isso, ser pequenino faz com que nós nos encontremos com Deus. Fazer-se pequenino faz com que nós acolhamos Deus na nossa vida. Significa ser simples, significa sermos humildes, significa sermos despojados das nossas opiniões, das nossas concepções e visões de mundo. Significa sermos generosos, abertos. Significa dependermos de Deus, pequeninos, crianças que dependem de Deus. Significa escutar Deus, dar atenção para Deus, dar atenção para a sua voz, para a sua palavra, para a sua doutrina, para o seu ensinamento. Fazer-se pequenino, porque Deus se revela aos pequeninos, e é aí que acontece o encontro com Deus. Reconhecer as nossas falhas, sermos capazes de voltar atrás, sermos capazes de pedir perdão, inclusive de dar o perdão. Isso é fazer-se pequenino, e isso favorece o encontro com Deus. Isso nos aproxima de Deus, essa atitude de pequeninos. Repensar as nossas atitudes à luz da verdade de Deus, isso nos faz pequeninos e por isso nos leva ao encontro de Deus. Acolher a orientação de Deus, não achar que eu sei tudo, mas eu preciso da orientação dEle para melhor viver. Inclusive acolher muitas vezes a correção de Deus, porque a correção de Deus quer o meu bem. Ela pode doer no primeiro momento, mas depois ela vai me amadurecer como pessoa e na vivência da fé, e vai me ajudar na minha conversão, santificação e salvação. Isso é fazer-se pequenino, acolher a orientação e correção de Deus. E isso faz com que nós nos encontremos com Deus. Isso faz com que nós acolhamos Deus, sermos sinceros com Deus, sermos desapegados das coisas, pessoas e situações e pecado. Porque quando eu me apego a alguma coisa exageradamente, aquilo começa a me impedir de acolher a verdade de Deus, porque eu vou botando barreiras. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de perder aquilo. É o apego. Por isso, fazer-se pequenino, pequenina, para encontrar-se com Deus, é também saber desapegar-se de opiniões, de concepções, de visões de mundo. Essa atitude que faz com que nós nos encontremos com Deus, que vem ao nosso encontro. É a atitude de esvaziar-se de si mesmo. Porque quando nós estamos cheios de nós mesmos, cheios das nossas opiniões, cheios dos nossos gostos, cheios das nossas vontades, nós não damos espaço para Deus. Ele não vai entrar, está cheio demais. Não cabe Ele dentro do nosso coração, porque já tem muita coisa ali dentro, como sábios e entendidos. Por isso, esvaziar-se faz com que haja espaço no nosso coração, no nosso interior, na nossa vida. É fazer-se pequenino e por isso assim encontrar-se com Deus. Por isso Ele se revela para nós dessa maneira. É desejar obedecer a sua vontade, é fazer-se pequenino. E por isso Deus se revela, por isso nós nos encontramos com Ele. É deixar-se conduzir por Ele, é estar aberto para
a sua ação, para os seus ensinamentos, para a sua orientação, para a sua doutrina. Isso significa ser pequenino, isso significa ser como criança, é acolher a Deus para poder encontrar-se com Ele. É um viver segundo o Espírito, como nos diz a segunda leitura. É um morrer para os procedimentos da carne, como nos diz a segunda leitura, seja um morrer para si mesmo, para encontrar-se com Deus que vem ao nosso encontro. É um morrer para os seus gostos, é um morrer para as suas vontades, é um morrer para os seus caprichos, opiniões, visões de mundo, julgamentos, preconceitos e comodismos, para fazer a vontade de Deus, para acolher a verdade de Deus e assim encontrar-se com Ele, para deixar-se conduzir pela verdade de Deus. Essa é a atitude de pequeninos que nós devemos ter a vida inteira. E, meu irmão, minha irmã, eu preciso ser sincero com você. Nós vamos viver esse combate, essa luta a vida inteira, porque o tempo inteiro está gritando dentro de nós o desejo de sermos sábios e entendidos e donos da verdade. E o tempo inteiro nós precisamos fazer o esforço, com a graça de Deus, para termos a postura de pequeninos. A nossa vida precisa ter essa postura. E é por isso que eu me pergunto hoje, pergunto também a vocês: a minha vida e a tua vida tem sido uma vida onde você escolheu a postura de sábio e entendido, ou você escolheu a postura de ser pequenino nas mãos de Deus, pequenina nas mãos de Deus? Tristemente, no meu exame de consciência, eu peço perdão a Deus, porque muitas vezes eu acabei impedindo a graça de Deus acontecer. Eu não cresci mais na fé e não me converti como deveria ter me convertido, porque muitas vezes na minha vida eu quero ser sábio e entendido. Muitas vezes na minha vida eu sou cheio de mim mesmo. Deus me perdoe por isso e me dê a graça de me colocar como pequenino em suas mãos. Eu espero que você também deseje isso. As Sagradas Escrituras nos dizem que é no coração dos humildes que Deus age. As bem-aventuranças falam isso lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra. Ou seja, bem-aventurados os pequeninos. São Paulo, na carta aos Coríntios capítulo 12, também nos diz: quando eu me sinto fraco, ou seja, quando eu sou pequenino, então é que eu sou forte. E forte por quê? Porque Deus é a minha força. Por isso é importante que nós nos esforcemos para adotar a postura de pequeninos diante de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus vem ao nosso encontro o tempo inteiro. Que nós façamos também tomemos essa decisão de ir ao encontro de Deus, nos fazendo pequeninos e dependentes da sua graça, e assim obedecendo aquilo que Ele inclusive diz no Evangelho hoje: vinde a mim vós todos que estáis cansados. É a postura do pequenino, do humilde, que humildemente pede o auxílio, a misericórdia de Deus, depende dEle. Humildemente como pequeninos, nos entreguemos a Deus. Humildemente como pequeninos, entreguemos os nossos fardos a Deus, nossas fraquezas, nossa pequenez, nossas misérias, nossas necessidades. E Ele quer nos enriquecer com a sua graça. Ele quer nos enriquecer com o seu amor. Ele quer nos enriquecer com os seus dons. Ele quer nos enriquecer com a sua verdade, com a sua sabedoria. Por isso, nos façamos pequenos nas mãos de Deus, para que Ele nos enriqueça. Sejamos pequeninos nas mãos de Deus, para cada vez mais amadurecermos na fé. E não deixemos a soberba tomar conta do nosso coração.
porque Deus não consegue entrar no coração soberbo e orgulhoso. Ele só entra no coração humilde e pequeno. Assim seja o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.